Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto, e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só Deus é bom e mais ninguém. Ouvimos esta afirmação no Evangelho de hoje para dizer que a salvação que nós recebemos, que vamos receber também no último dia, mas que já vamos vivenciando neste mundo, é fruto somente da bondade de Deus que tem a iniciativa, que se aproxima. Nós devemos rezar, nós também acumulamos obras de piedade, nós adquirimos méritos também, mas sempre mérito participado, né? Mérito vinculado ao mérito de Jesus Cristo, que nos oferece a salvação por meio de tudo aquilo que ele viveu no mistério pascal, do seu sofrimento. E nós vemos isso presente neste dilema do jovem rico que nós escutamos na passagem de hoje. Porque ele cumpria a regra, ele vivia o mandamento, ele estava em estado de graça, não estava longe de Deus, não estava numa vida de pecado, mas parece-nos que por esta fala de Jesus, quando diz que só Deus é bom, mais ninguém, para dizer que a salvação é fruto da bondade de Deus, parece-nos que esse jovem estava colocando demais a salvação em suas mãos, em seu poder. E como ele tinha muito dinheiro, como se com o dinheiro também ele pudesse comprar a salvação, que é grátis, que nos é ofertada gratuitamente por Deus. E aqui Jesus ensina este homem a olhar para o verdadeiro objeto ali, o verdadeiro sujeito da salvação, que não é o homem em si mesmo, que, claro, adquire méritos, mas é Deus em si. É Deus. Então nós devemos constantemente olhar para a bondade de Deus. Nós, como cristãos, devemos manter uma vida de oração constante, sempre, isso não pode acabar. Devemos manter a nossa vida de santidade,
de comunhão com Deus, de vínculo com Deus, mas esta vida de comunhão, este vínculo com Deus deve estar sempre vinculado ao sujeito da salvação, que é Deus, a bondade de Deus, não ao sujeito humano, a mim mesmo, a mim, eu que faço o ato, eu que rezo, eu que vivo os mandamentos, eu me ofereço a salvação. Então não é assim. Por isso que Jesus diz que só Deus é bom e mais ninguém. E agora vamos tratar e pensar um pouco no dilema deste homem rico que se aproxima de Jesus, já vivia os mandamentos e ao aproximar de Jesus ele faz uma pergunta que talvez ele tenha se arrependido de ter feito ali, porque o colocou em dilema. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Talvez ele já estivesse certo que tudo já estava garantido, mas ele não esperava que para ele Jesus pediria algo a mais, como pede algo a mais para tantas pessoas que têm vocações específicas, a vocação ao sacerdócio, vocação à vida religiosa, provavelmente ao matrimônio. Então, provavelmente a pessoa já tinha uma vida em Deus, uma vida na graça, e quando se colocou diante de Deus, ali na oração, teve um chamado. Então, claro, compreende sempre um chamado, né? Ninguém se chama a si mesmo. Eu vou ser padre, eu vou ser freire, eu vou ser... Não, Deus chama e nós correspondemos. Então, nós somos colocados diante de um dilema. O que devo fazer para ganhar a vida eterna, né? Se eu já vivo os mandamentos? Então vai, vende tudo que tens, vem e segue-me. Aí este segue-me, aí nos diversos modos de vida que temos na igreja, né? Então é um pouco parecido, ele não esperava por isso. Aqui ele já vivia o mandamento, ele achava que tinha méritos por si mesmo, mas Jesus faz um esforço para tirar as escamas dos olhos dele. Primeiramente, só Deus é bom. A salvação é fruto da bondade de Deus. Só Deus é bom e mais ninguém. Só Deus é bom. E depois, diante do questionamento, quando Jesus fala dos mandamentos para ele, Jesus escreve ali todos os mandamentos, ele respondeu assim: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Está garantido. Estou vivendo os mandamentos, estou vivendo a regra, mas parece que Jesus pedia para este homem algo a mais. Esse homem se aproximou de Jesus e ele fazia o que devia ser feito. Ele se achava bom e ali ele foi colocado diante de um dilema. Quantas vezes também nós somos colocados assim com um dilema, né? Então nós temos duas opções à nossa frente, às vezes duas opções boas. Por exemplo, matrimônio, sacerdócio, a pessoa está ali num dilema, ela está com uma vida em Deus, ela está vivendo os mandamentos, mas foi colocado ali diante de um dilema. E agora, eu caso ou compro uma bicicleta, uma bike, algo nesse sentido? E aqui Jesus pediu para este homem tudo, uma oferta de vida aqui caracterizada pelos bens que ele tinha, pela riqueza que ele tinha. Ele deveria aprender a ofertar-se, muito mais do que ofertar coisa, porque coisa ele tinha bastante, ele era um homem rico, então ele tinha muitas posses. Só que a salvação não pode ser comprada, né? Por dinheiro. Deus oferta, mas você não pode ofertar a si mesmo a salvação. Eu vou dar tanto e eu quero a salvação. Não é assim. Jesus é pedagógico com este homem. Jesus olhou para ele com amor, com amor. Olha só, nós já ouvimos aqui que a salvação é fruto da bondade de Deus. E agora Jesus olha para este homem com amor. Bondade e o amor de Deus que nos alcança, o amor de Deus que nos resgata, o amor de Deus que nos impulsiona, o amor de Deus que nos faz crescer em santidade, o amor de Deus que nos faz crescer em espiritualidade também. Bondade de Deus, amor de Deus que nos conduz, amor de Deus que nos salva, amor de Deus que nos fortalece, amor de Deus que nos fortifica.
O peso das riquezas não permitiu que aquele homem fizesse um caminho de discipulado. Aquele homem que era tão rico tocou em sua pobreza, na pedagogia de Jesus. Eu tenho tudo, mas agora, neste dilema no qual ele foi colocado pelas palavras de Jesus, ele toca em sua pobreza. E o texto bíblico diz que a partir desse diálogo, ele que tinha muitas posses, com este dilema, ele voltou para casa entristecido. Porque ele se decepcionou com ele mesmo, né? Primeiramente, porque ele viu que a salvação não era fruto da bondade dele. Também não era fruto daquilo que ele poderia fazer, daquilo que ele tinha de capacidade, mas ele deveria corresponder a um chamado de Jesus, que naquele momento, qual era o chamado? Ofertar tudo, tudo, para me seguir, para uma vida de discipulado. Aquele homem foi chamado. Aqui nós poderíamos falar de uma teologia, né, do chamado. Ele foi chamado. Mas até o momento que nós vimos esse texto de hoje, parece-nos que a resposta deste homem foi uma resposta negativa. Mas a consequência na vida dele é a mesma consequência na vida daqueles que não conseguem dar passos, que não conseguem dizer sim ao chamado. É voltar entristecido, porque não foi capaz de sair daquela dinâmica do fazer para ser discípulo, de ficar fazendo ali apenas no seu canto, no seu mundo, mas para seguir Jesus. E essa é a vida de discipulado. Aquele homem vivia os mandamentos, mas lhe faltava uma entrega livre e por amor. Faltava a vivência dos mandamentos. Eu vivo os mandamentos porque eu amo a Deus. Não é apenas os mandamentos pelos mandamentos, apenas para viver a regra. Eu fiz o que tinha que ser feito. Mas, diante desta interpelação, deste dilema, diante dessas duas realidades contraditórias, mas ao mesmo tempo duas realidades positivas, porque parece-nos também que a riqueza deste homem, em nenhum momento aqui diz que era uma riqueza ilícita, lícita, que também ele tinha direito, mas ele foi colocado em xeque, porque ele não esperava isso. Veja, no caso dele, o que ele talvez estivesse pensando ali naquele momento, este homem tão rico. Eu vivo os mandamentos e a riqueza que eu tenho é lícita, mas para que eu fui fazer essa pergunta a Jesus? Do que fazer para herdar a vida eterna? Com essa pergunta, Jesus me pediu algo a mais. Então, para mim, já não basta apenas viver os mandamentos, que já é bom demais. Mas como ele fez a pergunta, Jesus pediu tudo para aquele homem. Ele me pediu tudo. Para que eu fui fazer a pergunta? Por que eu fui fazer a pergunta se eu já vivia os mandamentos? Eu tenho que dar tudo. Eu tenho que me dar por inteiro. E ele foi se entristecendo. Não sou capaz. Eu não sou bom. Eu não sou ótimo. Só Deus é bom e mais ninguém. Isso o deixou entristecido. Ele entendeu que o dinheiro que ele tinha podia comprar tantas coisas, mas não podia comprar a salvação e nem mesmo aquela resposta que ele deveria dar naquele momento. A salvação não se compra, mas se recebe como dom ofertado pela bondade e pelo amor de Deus. Então eu peço para cada um de nós, nesta homilia, nessa Santa Missa, esta graça, que compreendamos que devemos viver os mandamentos, devemos rezar,
viver as obras, de piedade. Devemos viver a santidade, devemos viver uma vida de comunhão com Deus, mas entendendo que o sujeito de tudo isso não sou eu mesmo e não é você mesmo. O sujeito de tudo isso é Deus, que é bom e que nos oferta a salvação, como essa realidade que ouvimos na primeira leitura de hoje. Foi bem assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, a vida eterna, que não estraga, que o dinheiro não compra, que não se mancha nem murcha como as realidades materiais e que é reservada para vós nos céus. É essa a herança que a bondade de Deus nos oferta. É esta a herança que o amor de Deus nos oferta. É oferta, é dom. Nós recebemos a salvação, nós recebemos como dom, como iniciativa da graça, da bondade e do amor de Deus, que é bom, e de mais ninguém, de pessoa nenhuma, não do dinheiro, não das posses, não recebo nem daquilo que eu faço. Eu rezo muito, mereço a salvação. Eu rezo muito porque é meu dever, mas a salvação é fruto da bondade e da misericórdia de Deus, que conduz e transforma todas as coisas. Senhor Deus, abençoe o seu povo. Senhor Deus, abençoe os seus filhos. Abençoe aqueles que nesta tarde se conscientizam de que o dilema no qual é colocado é para o crescimento espiritual, para que você cresça na compreensão do quão você deve se lançar na vontade de Deus, no chamado de Deus, na confiança na bondade de Deus, na providência de Deus que conduz todas as coisas. Mesmo que eu estou ofertando tudo, mas eu vou ficar sem nada. Não, eu vou ficar com tudo também, porque eu terei Deus comigo. Agradeçamos, irmãos. Então convido você a, por um instante, fechar os seus olhos e diante desta provocação da liturgia da palavra, de dizer o seu sim a Jesus, que diz: vá, vende tudo que tens e depois vem e segue-me. E claro, em herança você terá a vida eterna.